Daqui a 100 anos, seremos apenas lembranças apagadas, se é que ainda restará alguém para se lembrar. A casa que você reformou com tanto esforço, o carro que você lavou nos finais de semana com carinho, e até as roupas que você escolheu com tanto gosto, tudo isso será pó. O tempo tem um apetite voraz. Ele não guarda recordações, ele as engole. O que você chama de vida não é mais do que um breve intervalo entre dois silêncios. O silêncio antes do nascimento e o silêncio eterno após a morte. E nesse intervalo, gastamos nossos dias como se eles fossem infinitos, como se cada minuto não custasse o preço de uma batida do coração que jamais se repetirá. Pense nisso. Você já se perguntou o que é realmente importante? O que vai restar de você quando o seu nome for apenas uma assinatura esquecida em um papel velho ou uma foto amarelada em um fundo de gaveta? As pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Elas adiam conversas, adiam beijos, adiam sonhos. Elas dizem, depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Mas esse depois não existe. Não existe um tempo garantido. O amanhã é apenas uma promessa frágil feita pelo acaso. Você já reparou como a maioria se sacrifica por um status, por um cargo, por um título, por um elogio de pessoas que sequer se lembrarão do seu nome quando você adoecer? Como se uma frase bonita dita por um estranho valesse mais do que o tempo com quem te ama em silêncio. Você trabalha duro, junta dinheiro, compra objetos, ergue muros, constrói um nome, mas no fim, seu corpo repousará num caixão ou será queimado num forno. E tudo aquilo que você acumulou será dispersado como cinza ao vento. As pessoas continuarão vivendo, o mundo continuará girando. A dor de sua ausência durará pouco, talvez alguns dias, talvez algumas semanas, e depois o vazio que você deixou será preenchido pelo barulho da rotina. Você morre 2 vezes. A primeira quando o coração para, a segunda quando ninguém mais lembra que você existiu. E essa é a morte mais cruel, a morte do esquecimento. Por isso pergunto, vale a pena trocar momentos por metas? Vale a pena sacrificar a alma por aparências? Vale a pena silenciar o coração para agradar quem não ficará ao seu lado na hora da despedida? A vida não é posse, é passagem. Não é conquista, é experiência. Você não leva nada, nem o orgulho, nem a dor. Só as memórias que construiu dentro de si e talvez as que deixou no coração de alguém. Então pare por um instante, respire, sinta, lembre-se, você não é eterno, mas pode fazer com que sua passagem seja. Você já percebeu como o ser humano se agarra à ilusão de controle? Faz planos para os próximos anos, organiza a agenda da semana, decide o que fará no mês que vem. Mas a vida, essa senhora imprevisível, não consulta nosso calendário. Ela não nos pergunta se estamos prontos. Ela apenas acontece. Você pode passar décadas construindo um império, e tudo pode ruir numa única noite. Uma notícia, um acidente, um exame com um resultado inesperado. É assim que o tempo mostra sua soberania, lembrando-nos de que nada nos pertence de fato. Quantos se perdem tentando parecer fortes o tempo todo? Quantos escondem suas fragilidades atrás de risos forçados e frases ensaiadas? O ego grita, exige reconhecimento, quer aplausos, títulos, seguidores, curtidas. Mas tudo isso é vaidade, sombra, poeira brilhante que se desfaz ao primeiro vento. Vivemos em função de uma imagem, uma versão artificial de nós mesmos que criamos para agradar, para sermos aceitos, para parecer bem-sucedidos, mesmo quando estamos morrendo por dentro. Mas o espelho não mente e o travesseiro conhece verdades que ninguém vê. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que vivem para impressionar os outros, mas esqueceram de viver para si mesmas? Quantas perderam o amor tentando provar algo para quem não sente nada? A vaidade humana é insaciável.
Ela nos faz competir por aplausos vazios, nos faz comprar o que não precisamos, fingir o que não somos. Ela transforma a vida em um palco e nos torna atores tristes de uma peça que ninguém vai lembrar. E quando a cortina se fecha, o que resta? Uma existência vazia, construída sobre a aprovação alheia. Um coração cheio de arrependimentos e silêncios engolidos. Mas há uma saída, simples, mas rara. A humildade de ser quem você é, a coragem de viver com propósito, de deixar um legado, não de coisas, mas de sentimentos. Porque no fim, ninguém vai se lembrar do seu salário. Vão lembrar da sua risada, do conselho que você deu em silêncio, do abraço que confortou, do tempo que você deu sem pedir nada em troca. O verdadeiro valor da vida não está no que você acumula, está no que você compartilha. E compartilhar é a única forma de eternidade que nos resta. O que você deixará quando for embora? Não me refiro aos bens, não à casa, ao carro, ao dinheiro acumulado. Esses se dissolvem, esses mudam de mãos. Esses o tempo engole sem cerimônia. O que estou perguntando é mais profundo. Que marcas você deixará no coração das pessoas? Quem será capaz de pronunciar seu nome com um brilho nos olhos, mesmo quando tudo que restar de você for uma lembrança sussurrada entre dois suspiros? A maioria vive acreditando que o tempo é abundante. Postergam sonhos, adiam pedidos de perdão, silenciam declarações de amor. Vivem como se tivessem 1000 vidas guardadas numa gaveta, mas só tem esta, uma chance, um sopro. Você já percebeu que a maioria dos arrependimentos não são por coisas que fizemos, mas pelas que deixamos de fazer? Pelos abraços não dados, pelas palavras engolidas, pelo tempo perdido com orgulho, com brigas pequenas, com ausências disfarçadas. O legado não está nos títulos que colecionamos, mas no bem que fizemos quando ninguém estava olhando. Está nos conselhos dados no silêncio, nos ouvidos que oferecemos, nas lágrimas que enxugamos. Há pessoas que passam pela vida como se nunca tivessem existido. Outras, no entanto, vivem tão intensamente que mesmo depois de partirem, continuam presentes. Nos gestos que inspiraram, nos valores que ensinaram, no amor que semearam. Talvez você ache que precisa de muito para deixar um legado, mas às vezes basta pouco. Um olhar que acolhe, um gesto de empatia, uma presença que não cobra, apenas cuida. A verdade é simples. Você não será lembrado pelo que teve, será lembrado por como fez os outros se sentirem, porque no fim, somos todos feitos de memórias e sensações. E é esse o tipo de eternidade que vale a pena buscar. Não aquela escrita em mármore, mas aquela gravada na alma de alguém. Você já morreu e talvez nem tenha percebido. Morreu no dia em que aceitou viver no piloto automático, no instante em que se calou para caber, quando passou a existir para agradar e não para ser. Sim, muitos morrem em vida, continuam respirando, continuam andando, continuam postando fotos sorrindo, mas estão vazios por dentro. São zumbis emocionais, vivendo uma vida que não escolheram, seguindo uma cartilha que nunca questionaram. Você não precisa esperar a morte biológica para se apagar. A morte simbólica acontece todos os dias, quando você desiste dos seus sonhos, quando abandona sua essência, quando silencia a sua voz por medo do julgamento. Quantos dias seus passaram em branco? Quantas segundas-feiras idênticas, sem alma, sem cor, sem paixão? Você tem ideia de quanto da sua existência está sendo desperdiçada? O relógio não para, e cada segundo gasto com o que não te representa é um segundo a menos para viver o que realmente importa. Mas aqui está o segredo que poucos têm coragem de encarar. A verdadeira vida só começa quando aceitamos a morte. Quando entendemos que somos finitos, que não controlamos o tempo, que tudo, absolutamente tudo, é passageiro. E é aí que nasce a liberdade. Não a liberdade de fazer tudo,
mas a de fazer o que importa, a de dizer eu te amo, sem medo, a de deixar ir o que pesa, a de escolher o agora, sem a ilusão do um dia. Não seja mais um corpo andando sem direção, mas uma alma presa em rotinas que não te alimentam. Renuncie à morte simbólica. Renasça, hoje, enquanto ainda há tempo. Existe uma urgência silenciosa pulsando dentro de você. Ela não grita, mas sussurra com força. Viva, agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, enquanto você ainda tem batimentos, olhos que enxergam e um coração que sente. O amanhã é uma promessa frágil, uma brisa que pode mudar de direção. Você planeja, sonha, organiza, mas o tempo não consulta os seus planos. Quantas vezes você disse, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu perdoo, depois eu viajo, e o depois nunca veio. Ou quando veio já era tarde demais. O abraço que você adiou, o amor que você não declarou, a presença que você negou. A vida não espera, ela não para que você se recupere da dor, nem retrocede para que você refaça escolhas. Ela segue, implacável. E quanto mais você a adia, mais distante fica de si mesmo. Ser inteiro é um ato de coragem. É ter a ousadia de viver com intensidade, mesmo sabendo que tudo é efêmero. É rir alto, mesmo sabendo que a tristeza virá. É amar profundamente, mesmo correndo o risco de perder. É entregar-se à beleza do instante, mesmo com as mãos vazias. Estar vivo de verdade é um ato revolucionário num mundo anestesiado, onde todos correm, produzem, fingem, mas poucos sentem, poucos param, poucos mergulham no agora como se fosse tudo o que tivessem, porque é. O presente é o único lugar onde a vida acontece. Não existe vida no passado, só lembrança. Não existe vida no futuro, só expectativa. A vida pulsa agora, nessa respiração, nessa lágrima, nessa risada. E se esse fosse seu último dia, você o viveria do mesmo jeito que tem vivido os outros, ou se permitiria ser mais leve, mais livre, mais você? Acorde para a urgência de estar vivo, desperte da hipnose social, rompa com o ciclo do depois. A vida não está em outro lugar, ela está aqui, agora, esperando você viver de verdade. Depois que partirmos, pouco restará de nós. As roupas serão doadas, os móveis vendidos, a casa que parecia eterna acolherá estranhos. O nome nos documentos será apenas estatística e as fotos envelhecerão em álbuns digitais que ninguém mais abrirá. Mas há algo que permanece, algo que nem o tempo nem o esquecimento conseguem apagar. É o que fizemos sentir. O legado real não está nas coisas, está nos gestos, na palavra que acolheu no dia certo, na ajuda que oferecemos quando ninguém mais apareceu, no olhar que disse, eu te entendo, sem precisar de som algum. Esse é o tipo de eternidade que vale a pena buscar. A sua vida toca outras vidas, mesmo em silêncio, mesmo nos bastidores. Você pode não perceber, mas tem alguém que lembra de você com carinho, alguém que aprendeu com você, alguém que se inspira em você, mesmo que nunca tenha dito. Por isso, viva de forma que sua ausência deixe ecos de gentileza, de humanidade, de verdade. E se essa mensagem está tocando você de alguma forma, curta o vídeo agora mesmo, não por vaidade, não por número, mas porque esse gesto simples mostra que você entendeu, que você está desperto, que algo dentro de você ainda sente, e isso já é imenso. Lembre-se, o tempo levará tudo, menos o impacto do que fomos. E antes de ir, eu te peço algo ainda mais importante. Se essa reflexão te fez parar, pensar e sentir, se algo dentro de você foi mexido, inscreva-se agora no canal.
Este espaço é um refúgio para mentes inquietas, para quem questiona, para quem sente demais, para quem ainda acredita que a vida vai muito além da superfície. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo mais um canal. Você está dizendo ao mundo: eu quero viver com profundidade. Eu escolho estar desperto. E isso muda tudo.